Tudo bem com você? Como é que você está? Olha, nós estamos na 14ª lição dessa lição maravilhosa. Ou seja, estamos na última lição. Como foi muito, mas muito bom ter a tua companhia na nossa classe, acompanhar. Alguns mandavam alguns abraços para a gente, outros, quando nos encontravam, falando que estava bom, que estavam conseguindo interagir com a lição. Foi muito bom. Muito bom. E a gente agradece demais a você que sempre está com a gente, orando pela gente, pelo trabalho nosso, orando para que todas as nossas classes, todas as pessoas que estão com a gente, aprendam, coloquem em prática aquilo que a lição nos ensina. Foi muito bom, né? Não é que nós estamos parando, vai acabar, não vai existir mais a classe, não. Nós já estamos nos preparando para a próxima. Mas foi bom que você esteve com a gente nessa lição maravilhosa. Um livro pequenininho, 6 capítulos, mas que descreve um plano maravilhoso que Deus criou lá antes da criação do mundo, para a minha e para a sua salvação. Agora, você já pediu a lição? Tu já está com a nova lição ou não? Olha o título bacana, Missão de Deus, Minha Missão. Aqui nós vamos aprender coisas fantásticas sobre como Deus necessita da minha e da sua ajuda e do Espírito Santo movendo eu e você para a pregação do Evangelho. Tá bom? Se você não tiver a lição ainda, manda um recadinho, um zapzinho para a gente. Eu quero minha lição, 35999890500. Mandem para a gente, tá bom? E Deus abençoe. E olha aqui com quem a gente está hoje aqui, ó. Daí, Joel, sentimos a tua falta semana passada, homem? Ué, nós estamos aí, ué. Que bom ter você aqui com a gente, tá? O Elton estava aqui, ó. Eu também senti falta de vocês. O Elton estava aqui, assim, não, deixa que eu vou honrar aqui. E estava dando umas lições para nós boas aqui também, tá? Ué, fez falta, hein? A voz Fez, da experiência, né? Aí, ó. É. Respeitamos as cãs, né? Ah, não, peraí. Ô, Elton, depois nós pegamos ele lá fora, tá? Eu não tenho cãs. Não, né? Nós temos cachorro, cães não, né? Não. Tá, mas olha que bom ter vocês aqui com a gente, tá? Para mais uma classe, mais uma lição. A última lição do trimestre. Ou seja, começamos juntos, vamos terminar juntos com uma lição fantástica. Antes da gente iniciar toda a lição, ô Kevin, parece que tem um negócio aí que você prometeu para nós aí, não, tem que pagar, o engraçadinho. Tem que pagar. Cadê? Uau, olha aqui, ó. Eita! Olha aqui, ó. Aqui, ó. Depois de 25 anos, bodas de prata. É 25 de ouro ou é prata? Não sei. Bodas de alguma coisa. Está aqui pagando para nós. Obrigado, hein, Kevin? Só que a Mike vai arrebentar você, tá? Porque eu vou engordar. Certo? É 13º sábado, isso aí das crianças. Das crianças. É o 14º. É o 14º. Para as crianças de terceira idade, ele está dando. Obrigado, hein? Olha aqui, ó, você que deu o joinha, você que fez ok aqui para nós, assim, compartilhou, você fez parte, ó, dessa caixinha que nós ganhamos aqui, tá? Tá vazia, não, né? Não, ó, original, laca, o ouro branco, nossa, sonho de valsa. Vai dar briga isso aí, hein? Isso, no final a gente tira par não ímpar. Tá bom. Tá? Agora sim, nós também recebemos um presente, tá, de um patrocinador nosso, que mandou para nós todos um presente, certo? Olha aqui, quer ver? Eita, Joel, teu presente. Que isso? Certo? Elton, pode? Rapaz. Seu presente. Que é isso? Que coisa mais chique. Olha. E eu também ganhei, engraçadinho. Tábua cronológica da Bíblia, Epopeia da Criação. Negócio, não. Deixa eu puxar aqui. Eita! Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó. Eu vi isso aqui no anúncio da internet, eu fiquei babando, né? Eu vi também. Eu fiquei babando disso aqui. Isso aqui, ó, tá aqui, ó. Tábua cronológica da Bíblia, a Epopeia da Criação. Aqui vem falando assim, a cronologia bíblica, desde a criação, os reis de Israel, certo? Muito bacana. Isso aqui é muito bacana. Certo? Então, isso aqui é um presente que a gente está ganhando. Agradecimento ao patrocinador misterioso aí, ó. Isso. É misterioso? Tá? E manda mais presente que a gente quer. Ó, nós vamos ficar docinho. E mais instruído para os isso próximos aí, estudos. e mais aí, inteligente. Isso, vamos deixar aqui para nós voltar. Coloca o meu aí também. Bota lá. Aqui. Faz favor, Elton. Muito obrigado. Coloca aí no meio. Atrás da garrafa aí, vai ficar bom.
Isso aqui teve um... Isso aqui quem ficou insinuando para chegar até da nossa mão foi um amigo nosso, certo? Um descobridor das coisas escondidas. Tá? O Romanelli. Ó, Valério. Me suspeitei desde o princípio. É, Jefferson, achei um troço, tá aí o troço, aqui, ó, coisa. E muito chique, eu abri o dele, né? Muito chique. Deve ser lindo. Romanelli, um beijão para você, Obrigado. para Thelma, tá? Para todo mundo aí, um grande abraço. Para você também que está com a gente, um grande abraço, tá? Para os nossos irmãos e irmãs que sempre estão orando pela gente, um grande abraço. Joel, vamos orar? Você ora para a Amém, gente? vamos orar. E não se esqueça que quando a gente ora, você também ora com a gente, tá? E coloca os seus pedidos na mão de Deus e Deus vai abençoar. Oremos. Grandioso Deus, nosso bom Pai, louvado seja o teu santo nome, por nos dar mais um dia de vida, por ter cuidado de nós até aqui. Amém. Como a tua palavra diz, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Na nossa vida particular, na nossa família, no nosso trabalho, mas também nessa classe aqui. Já estamos há algum tempo aqui tendo a oportunidade de realizar este programa, e eu tenho certeza que a tua palavra tem sido levada a muitos corações. Amém. Através de pessoas imperfeitas como nós, mas que a obra seja feita pelo teu Espírito Santo. Amém. Mais uma vez nós pedimos a tua presença entre nós, nos instruindo, dando as palavras corretas a serem ditas, que teu Espírito Santo possa abrir o entendimento de todos que ouvirem essa mensagem também. Amém. Entregamos tudo em tuas mãos, pedimos perdão por nossos erros, pecados e a tua misericórdia sobre nós, em nome de Jesus. Amém. Agora só tem um problema aqui, né? Desculpa, já depois eu estava orando, acabando a oração, eu falei, nossa, como a gente foi ingrato, o Jefferson aqui que está junto. Nossa, o presente do Kevin nós temos que dar, né? Tem que arrumar um presente para ele, uma foto minha, de nós três, sei lá, alguma Temos coisa. uma foto dos três, velho. Pode ser dos três, Kevin? Nossa, o Kevin está conosco todo o programa que estou gravando. Só quando viaja que ele não consegue, sob hipótese alguma, transmitindo para você essa emoção, ajudando a gente, comprando coisas assim espetaculares para enfeitar aqui o nosso ambiente. Kevin, Deus te abençoe, sabe que isso não tem preço, né? Só Por que você não fala assim para ele? A minha graça te basta. A minha não dá muito não, mas a de Cristo sim. A minha graça está muito feia. É o nosso diretor. Esse é o nosso chefe, aquele é o nosso chefe. Bom, a lição da 14ª lição, eu achei muito interessante a finalização, sabe, dessa 14ª, que ela é uma recapitulação daquilo que a gente aprendeu todo o trimestre. Ou seja, se a gente não souber recapitular, Joé, é porque nós não aprendemos, nós estamos fritos, certo? E nós, junto com você, a gente vai ver alguns tópicos daquilo que é o mais importante, que o autor achou principal, que a gente entenda, mas nunca nos esquecendo de uma coisa: nós estamos numa batalha, a batalha não é contra seres humanos, a batalha é contra principados e potestades. Então, para isso, a lição de Éfeso, que foi enviada para o povo lá daquela cidade de Efésios, é uma lição real que eu e você temos que aprender e praticar todos os instantes. Começa com um verso que eu acho maravilhoso, e eu tenho uma dificuldade, sabe, de entender isso. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que vocês têm para me dizer já desse verso, assim, já entrando de sola na lição? Vai lá, Joel, está com cócega, não? Eu não, pode ser o Elton. Você estava de folga, engraçadinho. Vai lá, Bom, o título aí, essa 14ª lição, é a essência de Efésios. Paulo vai querer destacar muitas coisas, eu sei que depois a gente vai voltar nesse verso principal, então eu vou deixar para comentar ele depois. Me chamou a atenção no rodapé, que diz assim, ó, que verdades importantes contidas em Efésios devem continuar a moldar a nossa vida como crentes. Eu vejo assim, essa lição, a carta de Efésios, que nós estudamos, como um curso. Quando você faz um curso, você está ali, né, estudando as partes teóricas,
E quando você termina, o objetivo é o quê? Você colocar em prática aquilo que você aprendeu. Efésios é uma carta escrita por Paulo, por volta, né, do primeiro século, e nas primeiras lições nós vimos que era uma carta direcionada para uma igreja que estava fraca na fé, com problemas, uma igreja que tinha dificuldades. E aí a gente transporta essas informações para os nossos dias. Ela não teria nenhuma relevância se a igreja não tivesse nenhum problema hoje. Então, tudo aquilo que nós aprendemos em Efésios, nós vamos precisar aprender a destacar aquilo que é mais importante para colocarmos em prática hoje, porque nós temos uma igreja com problemas também nos nossos dias. Oh yes, Elton. Problemas da igreja e a graça de Cristo. Pois é. Feitura de Deus. Esse verso é fantástico, né? Eu acho que existem vários versos da justificação pela fé, mas esse de Efésios 2, 8 a 10, é o que mais assim define o que é a justificação pela fé, né? O papel da nossa vida, né, de entrega a Jesus, que somos salvos somente por Ele, não por obras, que Ele fala aqui, né? E fala que nós somos feitos para fazer as boas obras. Isso não vem de nós, isso vem de Deus. Tudo é dele, né? E assim a gente vê que a lição que Paulo traz para nós nisso tudo serve para nós hoje de uma forma assim grandiosa, né? Como a igreja precisa ouvir essa carta de Paulo aos Efésios. Como nós precisamos ouvir, né? E praticarmos o que ele fala aqui. Então você fala assim, nossa, mas tanto tempo atrás, mas tão atual, né? Nós estamos precisando, a igreja precisa disso, né? Então é atemporal, né? Como se diz, e avança no tempo e a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Eu acho interessante nesse verso que vem falando da graça. Engraçado, né? Engraçado da graça que ela começou no Éden. E, de repente, ele fala somos feituras dele. Lembrando também da criação que aconteceu onde? No Éden. Eu acho essas ligas que Paulo dá, assim, de memórias de coisas importantes registradas, né, na Bíblia. Assim, e o que eu mais acho interessante é que, quando ele fala feitura, Deus nos criou. Certo? Quando ele fala, sois salvos pela graça, quer dizer, não é você, é outro. E é uma recriação, né? E quando ele diz assim, que Deus de antemão criou as obras, ele já fala, cara, você não faz nada na salvação, a não ser andar num caminho, se você permitir, que o próprio Deus fez para você caminhar. Ou seja, na salvação que nós não fizemos nada. Agora, o mais interessante é que esse verso, quando eu interligo ele com a lição de domingo, onde fala que nós somos abençoados em Cristo. Agora, no que nós fomos abençoados em Cristo? Me abre esse leque aqui para a gente dar um quadro geral, certo? Essa bênção em Cristo é sinal de que tudo já foi projetado a partir dele para nós? É mais ou menos isso? A partir de Cristo vem todas as bênçãos, a partir de Cristo vem tudo aquilo que o ser humano precisa, é isso? Sim, e assim, a carta fala muito sobre o lado espiritual. E você estava falando da criação, e Paulo pega a criação para mostrar a recriação, né, a redenção. Criação e redenção são muito parecidos quando você aplica cada uma ao seu devido lugar, né? A redenção, ela é uma recriação, só que espiritual, né? O ser humano se degradou, o pecado degradou o ser humano, morreu espiritualmente. Então, vem toda nessa restauração, a redenção é isso. E tudo que Cristo preparou, tanto a criação quanto a redenção, é a graça, é a bênção, é aquilo que Deus preparou para nós, faz por nós, continua fazendo, e também é a nossa necessidade, né? Agora sim, Elton, falando de necessidade, Deus preparou.
Efésios 1, verso 3, eu acho muito bacana, que diz assim, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, verso 3. Nós vimos lá no primeiro estudo, você lembra, né? Bendito o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nele, agora o verso 4, nele, ele elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos, irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, antes de Deus criar o mundo, Deus já criou todas as situações para que nós fôssemos santos, irrepreensíveis diante do amor de Cristo, é isso? É isso mesmo. É o que ele fala aqui, né? E isso, para a nossa mente limitada, é assim, algo que às vezes traz assim, uma carga de, para alguns, de incredulidade, né? Fala assim, que é isso? Não pode, mas é uma coisa assim maravilhosa, que antes de tudo já tinha um plano da salvação, né? Então, assim, o que a gente pode esperar de Jesus para nós, para a nossa vida? Transformação total. De alguém que antes de existirmos já tinha um plano para nos de criar e resgatar. Então é maravilhoso isso. É um Deus que nos ama de maneira intensa. Amém, amém. Eu quero sempre, nessa última lição, eu sempre procurei deixar esse foco. Uma igreja com problemas. Uma igreja com problemas. Em todos os pontos, eu ponho esse pano de fundo. Então, quando Paulo vem trazer essas informações para os Efésios e para nós, ele está assim, despertando em nós um senso de importância. Deus preparou para você não existia. Desde antes da fundação do mundo, Deus preparou para você o plano da salvação. Então, uma igreja com problemas, quando recebe essa informação, se você analisar direitinho, você vai entender que Deus te ama. E isso precisa causar em você um senso de agradecimento, de reconhecimento e da importância. Assim, qual que é o papel meu na igreja? Então, a igreja tem problemas porque as pessoas talvez não estejam reconhecendo essa situação. Deus e Paulo quer me colocar no lugar exato, no lugar que eu preciso estar. E olha que interessante que está escrito no Nossa Alta Vocação Meditação Matinal. Foram tomadas medidas no concílio do céu para que os seres humanos, embora transgressores, olha, eu e você, embora transgressores, não tivessem que morrer em sua desobediência. Mas, esse mais é formidável, mediante a fé em Cristo como seu substituto e fiador, pudessem se tornar eleitos de Deus. Quem que te leva essa informação? O Espírito Santo, pela palavra de Deus, né? E mais o quê? Qual a ferramenta que Deus tem usado para transmitir essa mensagem na nossa sociedade? Além da palavra de Deus, a igreja. Igreja. Que somos nós, né? Então, essa carta ela vai destacar a importância da igreja, sempre. A importância da igreja. Paulo se preocupa em restaurar, fortalecer e unir a igreja e mostrar o papel de vocês é esse. Só que primeiro vocês precisam reconhecer quem vocês eram, o que Deus fez por vocês, o que Deus está fazendo e aonde Deus quer levar vocês. É esse o certo, sabe? né? A gente tem que ter isso em mente. É a lição da semana passada, né? Nessa última lição, é a lição não da semana pode passada. A igreja, um soldado solitário, é uma guerra perdida. Alvo fácil. Por um exército, mais chance de vitória. Mais chance. Redimidos pela fraternidade. Segunda-feira. Mas Deus, Elton, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou. Riquíssimo em misericórdia. Tá, se ele é riquíssimo em misericórdia, o que ele oferece para mim? Como igreja, como indivíduo? Oferece a mudança para uma vida, né, totalmente diferente. E Paulo, ele estava escrevendo para um público que tinha um passado bonito, difícil, né? Nada bonito, não? E nosso depende do ângulo. Isso vai ver, todos nós temos um passado às vezes sombrio, né? Um passado assim. Mas aí a gente vê uma mensagem dessa. Tem pessoas que
que acham que a vida dela não tem solução, né? Muitas pessoas assim. O índice de suicídio aumentou demais. Muito, né? Muito. Porque- Você viu lá no Japão o maior problema que está tendo nas crianças, o aumento do suicídio? Pois é. É a floresta dos suicidas no Japão, né? É, como é que pode? Isso não é só lá, É no pra mundo, todo né? lado. No mundo. Então a gente vê assim, são pessoas que perderam totalmente a esperança de algo melhor nessa vida. E a única coisa que é melhor nessa vida é quem? É essa graça maravilhosa de Cristo Jesus, né? Que nos traz a remissão de nossos pecados. Então, ser redimido é a coisa mais importante que existe na vida do ser humano. E a gente vê pessoas extremamente doentes hoje, tomando remédios fortíssimos, incapacitados, porque não entenderam, não receberam, não aceitaram essa mensagem, né? De que Deus ama a todos. Todos são importantes para Ele. E não existe nada que na nossa vida que Ele não possa mudar. Só antes, eu sei que você já vai entrar. Assim, o Elton, quando ele fala essa questão da doença emocional, né, Elton? A gente sabe que existem desajustes hormonais, né? Problemas de traumas, que às vezes as pessoas se perdem, mas o que Elton está falando aqui é uma realidade, né? Nos hospitais psiquiátricos, hospitais, assim, as pessoas não se perdoam, né? Exato. As pessoas não conseguem encontrar salvação, não conseguem encontrar esperança, e estão lá, às vezes, minguando, morrendo de câncer, não por uma doença que a gente chama tem uma palavra que é neuroorgânica, mas uma psicossomática, ou seja, vários problemas que ele vai trazendo, né, que não vai achando solução, não vê Cristo, né, no poço, naquela frase que nós escutamos agora há pouquinho de uma pessoa que diz o seguinte: não há poço tão profundo que a mão de Deus não alcance. Pois é. Quando a pessoa entende isso, é bonito, né, Elton? E assim, tem pessoas que precisam de um tratamento, precisam de um medicamento, um tratamento médico, mas a solução real é quem? É Cristo. Então, assim, tem pessoas que falam, isso é falta de fé, é falta de... Não, às vezes a pessoa está precisando mesmo de um remédio, um auxílio de um profissional, mas a verdadeira cura vem de quem? De Cristo Jesus. Então, Cristo Jesus. é maravilhoso ser redimido, né? Para a fraternidade, né? O ser humano ele vive a vida inteira buscando sentido pela vida. E viver uma vida com sentido. Hoje, né, muitas pessoas têm dificuldade de encontrar sentido na vida, muitas têm perdido o sentido da vida. E o pior, muitos cristãos hoje estão vivendo uma vida dessa forma, o que não deveria ser. Não. Porque Paulo quer chamar a atenção para o foco. Todos os momentos na carta, tudo aquilo que ele aponta como dificuldade nossa, tudo aquilo que ele aponta como problema nosso, como nossos erros, nossos pecados, ele aponta, ele depois direciona para uma mudança e depois ele coloca o foco para que essa mudança aconteça. Sempre. Ele vai colocar ou Deus, ou Jesus, ou o Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante que essa lição ela recapitula, nós já vimos, acho que nós vimos na terceira ou na quarta lição, estou aqui tentando puxar ela, que assim, toda a união com Cristo resulta em uma outra união, né? Que o texto aqui fala, redimidos para a fraternidade. Não existe uma união com eu mesmo na Bíblia, né? Eu coloquei aqui na pergunta que o que Deus fez por nós por meio de seu Filho. Eu coloquei que ele reviveu a humanidade, aí ele uniu a humanidade, salvou a humanidade, transformou a humanidade. Amém, bonita resposta. Então, assim, né? Essa união. Ô, Elton, nós falamos muito dessa união na semana passada, né? Foi. Lembra? Que o crente é feito para ficar unido. Aí existe mais um ponto. Uma igreja com problemas. A igreja perdeu de foco Jesus, né? O sentido, que eles estavam procurando sentido para a vida deles em outros lugares. Paulo vem apontando esses problemas e agora ele aponta uma necessidade de união, porque a união vai trazer um fortalecimento espiritual para a igreja. Ou seja, união não traz somente Eu não quero açúcar, perder esse né? pano de fundo, entendeu? União traz uma força. igreja com problemas. Por que eu não quero perder esse pano de fundo?
Hoje, nós temos um grande movimento mundial contra a igreja, em todos os sentidos. E a gente sabe Né? por quê. Profeticamente falando, a gente Movimento, sabe por quê. Os desigrejados que vão surgindo, pessoas que... Falamos disso semana que vão passada também, lembra, Elton? se decepcionando e atacando a igreja. Então, hoje, num momento, a igreja foi perseguida. Hoje a igreja também é perseguida de uma forma diferente, em alguns lugares até de uma forma, né? bem Mas incisa. a igreja também, ela acho que pior do que ser perseguida, ela é ser desprezada, desmerecida. E o pior é que às vezes nem é para o pessoal lá de fora, não. Às vezes os internos criam mais dificuldades do que os externos. Agora, uma igreja que sofre todos esses ataques, se ela estiver defeituosa e fraca... Acabou. Mas graças a Deus, uma coisa que é muito interessante, né, Elton? Cristo é nosso timoneiro. Não deixa Por mais eu, fraco, né? não deixa eu, no finalzinho da lição, ler um texto, tá? Tá. Não deixa eu esquecer. Não vou esquecer, não, que eu sei que quando deixa abrir eu- quinta-feira nós já combinamos, Tá. vai lá. Certo? Por mais fraco e débil que seja a igreja. Né? Olha, Ellen White, inspirada por Deus, ela deixou esse texto, eu não lembro. Você vai usar ele? Não, então tá. Eu não vou usar ele, tá bom? Que você não me falou qual era, mas Elton, vamos lá, Elton. Então, a união com Cristo nos une um com os outros. Exato. Certo? E as diferenças? As diferenças, elas são o quê? É ruim ter diferença na igreja? Eu sou diferente de você, sou diferente do Joel, sou diferente do Kevin. Essa diferença, o individualismo é essencial na igreja. Cada um tem a sua atuação, mas a união vem com quem? Com Cristo. Pelo Espírito Santo, em Cristo Jesus. E aí todos têm a sua maneira de agir, maneira de trabalhar, as ações a serem atuadas. A igreja defeituosa, que pode ser, não é perfeita, que vai ser perfeita só no céu, né, na glória. Na glória. Mas aqui nós estamos unidos com essas diferenças, com o mesmo objetivo, levar o quê? O Evangelho eterno. Amém. Então, assim, é muito bonito você participar disso. Agora, tem gente que quer fazer com que a igreja fique do jeito, do acordo que ela quer. Imagina se fosse do jeito que ela quer. Imagina, cada um, não, eu quero da minha forma, não, eu quero... Não, Jesus veio para trazer o quê? União. E ele é o modelo, né? Ele é o modelo. Quem não cabeça, está né? fazendo parte disso é a pessoa que não teve encontro com quem? Com Cristo. Se eu acho que a igreja é isso, não está do jeito que eu quero, só vejo defeito, nós precisamos ter um encontro especial com quem? Com Jesus. E aí é essencial o estudo, a oração, tudo isso. Amém. E assim, nós podemos ver o poder que uma igreja bem organizada, com foco, com propósito, ela tem, né, o poder que ela tem sobre influenciar as pessoas. Cumprir o propósito dela, vamos dizer assim, apresentar Deus para as pessoas. A gente vê vidas sendo transformadas, pessoas se entregando, testemunhos maravilhosos. Às vezes a gente não tem a noção exata do papel evangelístico, às vezes nosso, ou da igreja, na vida das pessoas. Mas E é importante. quando né? as pessoas conversam, quando elas falam, quando elas revelam, quando elas começam a contar coisas que você jamais imaginou que poderia estar acontecendo na vida dela. Quantas pessoas relataram que estavam a ponto de se suicidar e ouviram uma mensagem e ali foi o ponto da virada, entregaram sua vida e depois se tornaram, às vezes, um pastor, um evangelista, salvando vidas também. Amém, né? Deus Isso é obra maravilhoso. do Espírito Santo, mas usando qual ferramenta? A igreja. Amém. Olha, já que o Joel de novo tocou nessa questão da igreja, eu vou ter que ler. Filhos e Filhas de Deus, uma meditação matinal muito legal de 2005. Olha o que Deus inspirou para a nossa profetisa Ellen White falar. Os poderes das trevas podem ter bem pouco êxito contra os crentes que se amam uns aos outros como Cristo os amou, que se recusam a despertar contenda e alienação, que se acham unidos, são bondosos, corteses e brandos de coração, nutrindo a fé que atua pelo amor e purifica a alma. Precisamos ter o Espírito de Cristo, ou não lhe pertencemos. Olha que coisa, que frase mais direta, hein? Um exemplo bíblico, prático disso aí. Qual foi a obra que os discípulos fizeram durante o ministério de Cristo? Uma obra significativa que eles fizeram.
Fizeram alguma coisa ali, mas significativamente, eu queria fazer a comparação. Se tinha algum significado grande o que eles fizeram durante o ministério de Cristo, onde eles estavam na escola aprendendo. Agora, depois da morte de Cristo, eles permaneceram quantos dias em oração? 10 dias em oração lá em Jerusalém, no né? Senado, em Jerusalém. Aí aconteceu o quê? A descida do Espírito Santo. Logo depois, eles saíram cheios do Espírito, levando a mensagem. E num dia foram batizadas quantas pessoas? 3.000 pessoas. Então, assim, a diferença, né, de um momento para o outro. E eu achei muito interessante você tocar nesse assunto, porque enquanto Cristo estava aqui, um querendo ser maior, Que o outro era a dissensão. Ali, eles pregavam, até houve ali, né, um momento que eles saíram. Ser batizaram, você lembra? Voltaram alegres. Porque expulsamos isso, fizemos aquilo. Mas não foi significativo tanto assim. Depois, a gente viu quando eles se uniram num propósito, num pensamento, entenderam que é uma igreja, que são todos unidos um pelo outro. Sim. Como diz no próprio livro de Atos, né? Eles eram tudo em comum. Legal, né? Agora, olha aqui, olha. Somos a igreja do Deus. Nós já estamos falando sobre isso. Vamos para cima, já. Aqui, ó. Então, vamos lá. Por que é importante, Joel? Não, o Joel não, agora o Elton. O Joel já acabou de falar agora. Por que é importante, Elton? Vamos botar ele na fria, né? Por que é importante e emocionante fazer parte da igreja de Deus? O que você acha mais importante? O que te emociona fazer parte da igreja de Deus? Nossa, você conhecer a verdade é tudo, né? E a igreja de Deus tem a verdade, que nos liberta. Amém. Todos nós que entendemos a palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo somos livres. Posso estar preso, posso estar sendo perseguido, mas eu sou livre em Cristo Jesus. Eu posso ser o maior escravo, o mais perseguido da face da terra, mas em Cristo temos a liberdade. E assim, o mais importante que fala, né? Que pela morte de Cristo, né, aqui fala sobre na eternidade, Deus concebeu o mistério ou plano sobre a igreja, mistério ou plano. Isso é um mistério, né? Sim. A gente vê grupos de pessoas, é bonito ver grupos de pessoas unidas por uma causa, né? Uma causa nobre. Tem vários grupos que se unem para isso, mas aqui é um mistério. Como é que uma igreja está sendo formada com pessoas diferentes. Bem diferentes. Muito diferentes, com cada um com a sua, né? Mas que vai chegando num ponto que vai ficando tudo unido em Cristo, para algo muito maior do que uma simples coisa aqui desse mundo, dessa terra, para a eternidade. Agora, você falando, Elton, sobre isso, imagina uma igreja aqui no Brasil, outra lá na Rússia. Pois é. Entende? A extensão dessa igreja na China. Culturas diferentes, mas unidas no mesmo propósito, tendo o evangelho que nós falamos na semana passada, calçados do evangelho, né? Olha, é um mistério mesmo. Isso e o maior mistério. Não pode falar. Mistério. Paulo estava falando com quem? Com judeus convertidos, com gentios que eram de uma linhagem totalmente que não se misturavam, e chega um ponto que estão unidos no mesmo propósito. Deus. Isso é um mistério de quem? Do poder de Deus para mudar tudo isso. Eu fiquei sabendo da informação, você presenciou mais de perto, das Filipinas, dos guerrilheiros lá, que estavam em guerra há muito tempo, e começaram a ouvir uma mensagem via rádio, né? E aí, sabe como é que o rádio chegou lá? Como é que é? O rádio chegou lá assim, nós temos, quando você dá uma oferta, ou mesmo se você não é adventista e querer ver que o mundo chegue, o evangelho chega, oferta, procura uma igreja perto de você, adventista do sétimo dia, dá lá a sua oferta, não importa o valor, vai ser muito bom. Nós temos as ofertas, né, do 13º sábado, as ofertas que a gente dá todos os sábados, que uma parte, 20% dela é para missões mundiais. Então, na missão mundial, eles resolveram comprar uns radinhos que funcionavam de forma solar, sabe? Não precisava bateria. Os caras deixam no sol e fica lá, tocando. E a igreja pegou esse radinho, deixou sintonizado no idioma deles, mas na rádio adventista mundial. E pegou de avião, porque não podia, era uma guerra que está tendo lá. E eles pegaram e jogaram os radinhos. Os radinhos caíam onde estavam os guerrilheiros, que eram contra o governo. E eles começaram a escutar a rádio. O radinho está ali,
O evangelho começou sendo pregado, o evangelho da paz. Bem lembrado, o evangelho da paz. Começou a ser pregado para eles. Daqui a pouco um grupo se reuniu e falou, nós estamos fazendo errado, ao invés de a gente se unir como um povo, nós estamos dividindo com as nossas intenções, que não é do povo. Aí reuniu todo um grupo de guerrilheiros, que era a maior facção guerrilheira que era contra o governo, e o líder deles foram até o governo entregar as armas, e entregando as armas e pedindo assim que perdoasse o que eles tinham feito, né? Aí eles queriam entender assim, mas o general, eu vi o general sendo batizado lá Conferência, né? na conferência geral, qual é o nome da cidade? Nós estávamos em... Já eu lembro aqui. Ele falou, mas como é que vocês vão se entregar? O que aconteceu? Ele falou, mas o que aconteceu que vocês estão se entregando? Aí ele falou, não, nós escutamos sobre Jesus. Nós se batizamos, nós somos adventistas do 7º dia agora. Quantos eram? Era mais de 1000. E não, naquela época já tinha quando veio já na conferência, era muita gente. Naquela época já era quase 700 e pouca mil pessoas. E ele queria falar, eu quero conhecer esse Deus que transformou vocês. O Deus que transformou os guerrilheiros entrou na vida do general. O general e a família foram batizados na conferência geral. O Evangelho da Paz, bem lembrado. Você sabe por que eu lembrei? Eu coloquei na minha lição aqui, porque é importante e emocionante fazer parte da igreja. E eu coloquei como emocionante ver vidas sendo transformadas. Isso, não tem preço. Não tem. É emocionante você ver uma situação dessa. É possível ir por outra forma? De outra forma? Eu vou falar para você, eu não vou falar nome, mas assim, Deus me agracia com muitas coisas, assim, porque Deus é muito bom comigo, eu não mereço nada disso. Ele bota pessoas assim fantásticas para a gente falar de Jesus para elas, né? Aí eu estou agora terminando um estudo, estou no último estudo de uma pessoa muito especial. E nós vamos estar com ela para fazer as últimas detalhezinhos de inscrição, para daqui em 2 sábados, próximo sábado ela está sendo batizada. Glória a Deus. Amém. Aí você chega na vida da pessoa, eu cheguei lá, eu vi uma pessoa sofrida por essas causas da vida. E hoje, quase um ano depois, a gente vê o que o poder do Evangelho faz. Você vê uma pessoa restaurada em Cristo. Amém. Nossa, isso é... Esse é o propósito. Eu não vou perder de vocês, vão enjoar de eu falar isso. Esse é o propósito da carta de Efésios. Restaurar o brilho da igreja, mas a partir do individual, da união. Aí você vai ver Paulo trabalhando da união entre os irmãos, aí ele vai afunilando a união entre marido e mulher, entre pais e filhos. Toda essa preocupação de uma igreja unida dentro da igreja e dentro dos lares é para que essa união seja efetiva. Porque se você representar a igreja de Cristo, se você é um representante da igreja de Cristo, é necessário que essa união exista. Para que faça efeito, para que a igreja faça efeito, para que a igreja seja algo real. Né? E aí a gente vai ver assim, a igreja exercendo a sua função e cumprindo o seu propósito. Joel, desculpa, você que está em casa, não importa, você que está nos vendo, assim, qual é o papel da igreja? Falando, eu não sei se eu falei esses dias aqui, se eu falei, vocês me perdoem, mas é um amigão meu, certo? Eu estava viajando, ele chegou para minha esposa, Mike estava saindo de casa, ele conversando, falando assim, Mike pedindo como é que ele estava, né, como é que estava a família, ele falou assim, Mike, cada um colhe o que planta. Ele falou assim, Mike, olha os seus filhos, que exemplo de filhos. Não estou falando disso, o Elton tem um filho aqui maravilhoso, eu sou apaixonado pelo filho do Elton, também é um exemplo. Teus filhos também serão exemplos, e já são exemplos, são sonoplastas já, mirim da igreja. Feliz da vida. Esses dias, eles que estavam transmitindo para vocês os cultos, lá na câmera, falando que cada um escolhe, né? Cada um tem. Porque olha seus filhos, Mike, olha os meus. Quando a gente vê o papel da igreja, como o papel da igreja foi fundamental na minha formação, na formação dos meus irmãos. Na vida familiar. Na minha família. Hoje eu conversando isso com a Mike, Mike, como Deus é importante demais. E para os meus filhos. Pois é. Mas a lição passada falava que lutando pela paz. Sim. Não é? Não é isso? É isso mesmo. Sim.
E foi uma luta, não foi? Pra Nossa, chegar? não, é terrível. É uma As pessoas luta. não querem pagar o preço. Sabe, assim, uma coisa. Alguns estudos, até tocamos um pouquinho sobre isso semana passada, Joel, alguns estudos estão vindo mostrando como Satanás tem tirado a sobriedade de Deus. Sabe aquele convite de Deus, vinde e arrazoemos? Quer dizer, racionalidade dos nossos jovens, dos adultos, das crianças, por intermédio das coisas de filmes, de tablet, de computador, de celular. Aí eu fico pensando assim, como Deus vai fazer o trabalho da renovação para que eu seja essa igreja Misterioso. que o mundo Aí entra o precisa? Mistério. É só Deus, é coisa de louco. Não tem... No livro Patriarcas e Profetas, capítulo 7 e capítulo 14, Ellen White fala sobre os antediluvianos e o povo de Sodoma e Gomorra. E, assim, quando ela está falando dos antediluvianos, a mensagem de Noé chegou a eles. A princípio, eles deram atenção. Aí ela cita uma frase assim chocante: mas eles não estavam dispostos a renunciar ao pecado. E essa é a situação Isso é nossa triste, hoje. né? Agora, olha só, nós falando de igreja. No livro, eu acho assim, Ellen White, de novo, inspirada por Deus, Testemunho para a Igreja, volume 6, página 15, diz assim: o propósito que Deus quer realizar no meio do seu povo. Olha, nós dois, hein? O propósito que Deus quer realizar no nosso meio, hoje, é o mesmo que desejou realizar por meio de Israel quando o tirou do Egito. Pela contemplação da bondade, misericórdia, justiça e amor de Deus manifestos na igreja, o mundo deve ter uma ideia do caráter de Cristo. Eu fico desapontado quando eu vejo cristãos jogando contra a igreja. Infelizmente, é uma realidade nossa. Posso abrir um parênteses? Pode. Quando o Joel, Elton e eu falarmos igreja é maior que pessoa. Então, assim, quando não fica perdendo tempo com esse negócio de porque o pastor fulano de pau fez isso, porque o pastor... Isso são pessoas. A igreja não precisa desse tipo de pessoa. A igreja precisa de pessoas unidas no propósito que a gente está falando desde a lição 1 de Efésios. Desculpa. Não, mas aí que está. A partir do momento que eu tomo o ser humano como exemplo na minha vida, ou como um ponto de referência, eu não vou a lugar nenhum. Não vou a lugar nenhum. Dentro da igreja, eu preciso ter, e aí essa é a preocupação de Paulo, ter uma referência. Mas uma única referência. É isso. Todos nós, a minha referência precisa ser a sua, a do Elton, a do Kevin, de todos que estão ouvindo e assistindo. Cristo. Se eu não tenho ele como referência e alguém não tiver, vai perder o rumo. E aí nós vemos pessoas que, infelizmente, perderam o rumo e passaram a denegrir, né, a igreja. E quando nós olhamos para a obra... Já imaginou um mundo onde não houvesse igreja? Se o nosso mundo não tivesse igreja, no nosso mundo, não faço nem ideia como seria. Qual seria a nossa história mundial? Qual seria? Não dá para imaginar. O papel que o cristianismo... Eu estava lendo um livro fantástico esses dias. Ele vem fazendo comparação assim, sobre ideologias que desmereceram a igreja, e denegriram a igreja, mas ele vem trazendo o cristianismo de uma forma geral, em todos os seus segmentos, os frutos que o cristianismo deixou para o mundo. E quando ele começou a citar, aquilo me emocionou. A gente precisa olhar mais para isso, entendeu? Eu estava vendo um podcast com um ateu. Aí a pessoa começou assim, um rapaz começou assim: cara, mas esse negócio do adultério, né? Cara, se adultério eu não vejo... Não, peraí, adultério é errado, o ateu dizia. Falei assim, como assim adultério é errado? Não, adultério é errado, imagina, adultério não é. Imagina traição, adultério é errado. Aí o rapaz falou, errado? Você sabe por que é errado? Falou assim, porque é errado? Não. É errado porque é um princípio judaico-cristão. É de lá que veio, da Bíblia. Ou seja, você fez o que seria o mundo sem a igreja? Porque esse é o mistério de Deus. O povo de Israel foi a primeira igreja de Deus constituída de povos dominais. Hoje a igreja de Deus, após os discípulos, né, somos nós, os filhos de Deus renascidos. Então, ou seja, o que seria? Seria uma baderna, né? Graças a Deus que tem igreja. Amém.
Elton, unidade na fé. Um só batismo, Um só batismo. um só Senhor, Só Senhor. uma só fé. Isso quer dizer que nós temos que viver como? De mãozinhas dadas até Jesus voltar? Numa fé só, né? A fé de Jesus. Ele, igual o João falou, né? Ele tem que ser o nosso foco principal, né? Ele traz uma fé para nós que é uma fé viva, né? Não é algo assim, é especulativo, alguém inventou, não. Ele veio aqui e mostrou para nós o que é ter fé, porque ele teve fé nos momentos mais difíceis, né, da vida do ser humano, na vida dele. Fé em quem? Nas promessas do Pai. E a fé traz a unidade, não traz? Traz a unidade. Eu lembro de Paulo falando assim, vocês que são mais experientes, né? Que não precisa do leite, já mastigam, cuidem daqueles que ainda mamam. É a minha linguagem do Jefferson, mas é mais ou menos isso que está lá. Eu fico pensando na preocupação de Paulo entre quem sabe muito, quem sabe pouco, quem sabe médio e quem não sabe nada. Porque a tolerância que a gente tem que ter dos níveis de conhecimento, né, entre um e outro, porque o objetivo é o mesmo, mas às vezes a compreensão faz a gente se perder um pouquinho, mas se eu tiver a compreensão e ir lá abraçar, olha que bênção. E assim, Jesus deixou ensinamentos fantásticos e muito, assim, são situações muito difíceis mesmo, muito difíceis para a gente colocar em prática. A lição diz assim, que devemos fazer tudo para preservar a unidade do Espírito. Amém. Então, a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com pessoas que trazem uma carga de vida muito pesada, que estão chegando, que vão trazer, às vezes, costumes ainda não estão transformados, o que sabe muito, o que sabe pouco, o que não sabe nada, né? Então, assim, a gente vai precisar de muita sensibilidade, precisar do Espírito Santo agindo através de nós, para a gente lidar com essas situações e manter a unidade. Sim, que é o mais fácil. Importante, é. Não é fácil. Eu vou lidar com Jefferson, cabeça dura. E aí, quando Jesus fala assim, né, para você dar a segunda face, para você andar a segunda milha, e assim, são ensinamentos fantásticos que eles vão contra tudo que nós somos, que é a nossa natureza. Não é isso, né? não. Vai tudo. Então, a gente necessita também de transformação. Eu preciso compreender você, mas você precisa me compreender, né? E eu preciso me compreender também. Nossa, você já entrou naquela lição que eu achei magnífica, a lição dos casais, lembra? Do casamento. O que é submissão? Nada mais do que compreensão e se às vezes você dê espaço. Cara, legal. Sabe o que eu quis entender, o que eu achei que Paulo queria passar para a gente? Com essa questão da esposa, trazendo a esposa para o relacionamento, para o exemplo de como Cristo e amou a igreja, que você deve amar a sua esposa e tal, tal. Aí, no final, veio um pensamento na minha mente, assim, eu sou casado com a igreja. Eu não sou casado com a minha esposa. Com a minha esposa, eu vou ter um relacionamento com ela, que eu preciso compreender o modelo de relacionamento que Deus tem para mim, com a minha esposa, e aplicar ele na igreja também. Olha que interessante. Bacana. Eu sou casado com a igreja. Nossa, não tem cabelo e mesmo assim teve um bom pensamento. Elton, o que você tem mais, Elton, para dizer para nós dessa lição? A Efésios 4:14, né? Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Como é que faz para superar tudo isso? Artimanhas, astúcia de homens que induzem ao erro. Fé em quem? Em Cristo, né? Em Cristo é a verdade, é a palavra, né? Então, assim, como é que os discípulos saem de uma situação em que Cristo morre, ressuscita, está lá no céu, e eles ficam aqui, pregando uma doutrina que ia contra tudo, e eles perdendo tudo, perdendo até a vida. Como é que mantém essa unidade numa doutrina, numa coisa assim,
numa verdade, só a fé em Cristo Jesus. Amém. E nós estamos chegando num ponto que vai acontecer de novo isso. Então, Jesus está mostrando para nós que se nós não tivermos essa fé, nós não conseguimos. A unidade na fé em Cristo Jesus. E essa igreja, e nós seremos vitoriosos por causa disso. Amém. Né? Amém. Então, é muito bonito. O que Paulo escreve lá naquela época serve para nós hoje. Né? Coisa profunda, hein? Coisa profunda. E partindo agora para a última lição. Última, olha aqui. Última liçãozinha. Última. Não esqueça de mim, hein? Não, último gotejo de esperança para nós compreendermos mais o livro de Efésios. Parte de quinta-feira, recebendo e transmitindo a graça. Vamos fazer o seguinte, Joel. Vamos começar já com o teu texto. Ó, o Joel está com esse texto, já fazem mais de 30 anos para ler hoje aqui, hoje. Então vai lá, Joel. Cid Tá. Moreira aí na voz, hein? Nós vamos... É um texto assim que, todas as vezes que eu leio ele, eu acho muito interessante. Um texto inspirado, Ellen White, quando nós analisamos assim, de uma forma bem honesta mesmo, os escritos de Ellen White, a gente vê que Não o vem ser de humano mente não tem humana, não. capacidade Vem, não. de escrever dessa forma. E aí ela abre o livro Atos dos Apóstolos, é um livro, não um livro da Bíblia, dizendo o seguinte: a igreja é o instrumento apontado por Deus para a salvação dos homens. Essa primeira informação, ela é de suma importância para nós, para a igreja, para entendermos o que é a igreja. Ela foi organizada para servir e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio tem sido plano de Deus que através da sua igreja seja refletida para o mundo sua plenitude e suficiência. Aos membros da igreja, a quem ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, compete manifestar a sua glória. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo, e pela igreja será a seu tempo manifesta, mesmo aos principados e potestades no céu, a final e ampla demonstração do amor de Deus. Aí ela diz assim, um pouquinho mais à frente: durante séculos de trevas espirituais, a Igreja de Deus tem sido como uma cidade edificada sobre um monte. De séculos em séculos, através das sucessivas gerações, as puras doutrinas do céu têm sido desdobradas dentro dos seus limites. Fraca e defeituosa como possa parecer, a Igreja é o único objeto sobre o qual Deus concede, em sentido especial, sua suprema atenção. É o cenário da sua graça, na qual se deleita em revelar seu poder de transformar corações. Que lindo, né? Agora eu posso completar o teu texto? À vontade. Eu comecei a leitura do Atos dos Apóstolos também. Olha aqui que o Joel, eu acho lindo esse texto que você leu. Esse que você acabou ainda é a realidade da igreja. Você que procura uma igreja perfeita só no céu. A igreja que você vai frequentar vai ter um Jefferson, vai ter um Joel, vai ter um Kevin, vai ter um Elton defeituoso. Mas olha aqui que Deus mandou falar para mim e para você, que é continuação do que o Joel leu. A igreja é a fortaleza de Deus, sua cidade de refúgio, que Ele mantém no mundo revoltado. Qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que a comprou, a humanidade, com o sangue do seu unigênito Filho. Qualquer um que trair a igreja, falando mal dela, denigrindo a imagem dela, falando dos irmãos, qualquer infidelidade da igreja é traição para com aquele que comprou a humanidade com o sangue de seu unigênito. Sério, né? Então, quando a gente reúne todas essas informações da lição aí, desse apanhado final da lição, entendendo que o que Paulo queria para a igreja de Efésios era o fortalecimento, unidade e missão da igreja. E aí, no capítulo 1, ele vem trazendo assim, ele faz assim um exercício de importância de cada membro.
Ele fala, ó, vocês, né, 1 e 2 ali, ele fala a situação em que eles viviam antes de conhecer o Evangelho. Eles tinham conhecido e não tinha motivo para eles estarem vivendo o que eles estavam vivendo naquele momento. Eles precisavam de uma renovação. Estavam mortos e precisavam ser restaurados, reavivados para cumprir esse propósito que a gente acabou de ler. Amém. Quer mais alguma coisinha, Elton, passar para os nossos... Efésios 5:14, Paulo diz assim: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Amém. Despertar. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo despertar. Amém. Quanta coisa, né? Quanta coisa. Se deixar nós aqui, né? Vamos longe. O chefe está lá, ó, com o braço cruzado, falando, Fiquei sabendo que cuida aí. ano passado vocês... O chefe estava lá. Demora aí para vocês verem. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. É dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura... Olha, grave isso. Grave isso. Você foi feito, projetado, à imagem de Deus, não para ser uma pessoa bonita, não, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém. Você não é um projeto de Deus para satisfazer os seus desejos, não. Você tem que ser escravo de alguém, ou da potestade desse mundo, ou do maravilhoso Deus que te ama. Paulo se entregava sendo, eu sou escravo de Cristo. Que sejamos eu e você escravo dessa graça, dessa misericórdia, lembrando sempre que somos a pessoa mais linda para Deus. Não porque Deus colocou ou dotou você com uma beleza não. Somos linda para Deus quando nós, juntamente com a igreja de Deus, andamos no caminho que Deus preparou de antemão, antes da fundação do mundo, para que andássemos nele. E se andássemos, e vamos andar nesse caminho, ajudaremos outros a olharmos para nós e vermos Cristo em nós. Paulo disse, seja meu imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? O Joel frisou muito bem, nosso único exemplo é Cristo. Mas isso não é desculpa para eu não ser a semelhança de Cristo para outros. O convite dessa lição é para que aprendamos em Cristo, sermos a Bíblia que as pessoas vão ler, o Deus que as pessoas vão conhecer. Esse é o desafio da igreja. Esse é o meu e é o seu desafio. Vamos orar para isso? Querido Papai do céu, nós sabemos que nós estamos numa luta contra o mal terrível e somos fracos, mas pelo poder do Espírito Santo, revista-nos, ó Deus, com a sua armadura. Amém. Coloque em nós o propósito de vivermos o Evangelho para que outros consigam enxergar Jesus em nós e, vendo Jesus em nós, se interessem pela salvação e um dia na eternidade juntos louvarmos e engrandecermos o seu nome. Obrigado pelo Kevin, obrigado pelo Elton, pelo Joel, por todos os outros que tiveram conosco participação aqui. Por favor, Deus, faça da tua igreja, que nós fazemos parte dela, o teu estandarte, o teu baluarte, a bandeira que nós vamos carregar, e que a nossa vida seja a tua palavra, que o nosso lar seja o nosso ministério, que o mundo seja, ó Deus, o alvo e o objetivo nosso, que vivamos e que morramos para isso. Amém. Pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Não se esqueça, olha aqui, a lição que nós vamos começar na semana que vem. E vocês sabem que vocês não são convidados, vocês são obrigados a vir, porque senão Kevin rebenta vocês, tá? Olha, um beijão para você, muito obrigado por ter nos acompanhado, e já vai vir aí, semana que vem, mais um trimestre maravilhoso, com uma lição maravilhosa para você, tá bom? Mesmo canal, mesmo horário, dá lá
O joinha. Eu tento dar lá o joinha, compartilhe, manda um recado para nós e Deus te abençoe. Lembre sempre, 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 nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou sai da boca de Deus. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção para a tua família, para os teus amigos e para a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Chique.